querido aluno, minha querida aluna. Vamos continuar aqui nossa revisão para o exame 41 da OAB em Direito Constitucional. Sou o professor César Baber. As minhas redes sociais são esse canal do YouTube e também tenho uma rede do Instagram, tá? Então, se quiser me seguir, @César Baber, tá bom? Vamos continuar então nossa revisãozinha de Constitucional para o exame 41 da OAB. Hoje é sexta-feira, 26 de julho de 2024. A prova acontece no domingo, agora. Estamos chegando. Então, vamos para a dica 7. Competência privativa e competência concorrente. Sempre que a prova falar em competência privativa e competência concorrente, você está perdido lá, né? Você fala, ixi, Maria, nem sei que matéria que é essa. Se você localizou pelo menos que é constitucional, segundo a Constituição Federal, você fala, pô, aqui é constitucional. Se você não decorou a ordem das questões, constitucional. E aí você fala, competência, a questão fala de competência privativa ou competência concorrente. Onde está isso? Esse ponto é do tema federação. É do tema organização federativa. Federação. Aquela história de federação é a história da união, né? União entre os entes federados. Os entes federados são autônomos. Então, a federação é composta por União, Estados, Distrito Federal e municípios. Territórios não. Somente esses entes. Esses entes têm autonomia, não soberania. Soberania quem tem é a República, tá? Beleza. Mas, voltando, se eu falo competência privativa e se eu falo competência concorrente, o que muda? Vamos tentar entender isso. Competência privativa e competência concorrente. Se eu consigo fazer aqui, para dividir para vocês. Bora. Então, na competência privativa, a competência privativa é uma competência legislativa. Então, na prova, você vai estar vendo lá competência para fazer lei sobre. A competência concorrente também é uma competência legislativa. Ou seja, competência para fazer lei sobre, tá? Beleza. A privativa é privativa da União. Sempre que falar privativa, é privativa da União. Sempre. Então, legislar sobre direito civil, legislar sobre direito penal, legislar sobre direito processual, legislar sobre direito do trabalho. É tudo competência privativa da União. Agora, competência concorrente. Legislar sobre educação, legislar sobre meio ambiente, legislar sobre proteção e saúde das pessoas. É competência concorrente. Então, quem tem competência concorrente? A União, os Estados e o Distrito Federal. Só lembrar aqui, aproveitando aqui, meu Instagram, @César Baber, tá? Fazendo um merchan aqui no meio sem querer, porque apareceu aqui meu nome, não sei o que aconteceu. Então, quem pode legislar concorrentemente? União, Estados e DF. Só esses. E os municípios? Os municípios não estão aqui. Essa é a primeira dica importante. Bom, lá na competência privativa da União, a União pode delegar a competência privativa? Pode delegar. Delegação. E como que faz isso? Por lei complementar. Lei complementar federal. A lei complementar federal pode delegar aos estados legislar sobre matéria privativa da União em questões específicas. Guardem isso. Está lá no artigo 22 da Constituição. Beleza? Ao passo que, na competência concorrente, não precisa delegar, porque todo mundo já tem competência. Acontece que, nessa competência concorrente, eu tenho a União fazendo normas gerais. Normas gerais. E os estados e o Distrito Federal suplementando a norma geral naquilo que couber. Se a União não fez norma geral, os estados e DF podem fazer a norma integral, a norma geral e a norma suplementar. Se sobrevier norma geral, já tendo havido norma plena dos estados, nesse caso de ter havido omissão prévia da União, nesse caso, aquelas normas estaduais ou distritais que forem incompatíveis com a norma geral que sobreveio da União, então elas perderão a eficácia. Tá bom?
aquelas estaduais que forem incompatíveis. Beleza? Esse é um ponto sensível para a prova, um ponto legal para você saber. Já caiu, inclusive. Poder Executivo, dupla vacância. Dupla vacância, o que é isso, hein? Dupla vacância acontece quando o cargo de presidente e vice fica vago. O cargo de presidente e vice fica vago, por isso chama dupla vacância. Vagaram os cargos de presidente e vice. Se essa vacância, dupla vacância, aconteceu nos 2 primeiros anos do mandato presidencial, então temos hoje Lula e Alckmin. Se Lula e Alckmin perdem o cargo, ou um morreu, o outro sofreu impeachment, um renunciou, o outro faleceu, não importa. Importa que perderam o cargo. Ocorreu dupla vacância. Se isso acontecesse hoje, estaríamos nos 2 primeiros anos do mandato. Caía nessa regra que eu vou falar agora para vocês. Se a dupla vacância acontecer nos 2 primeiros anos do mandato, a regra é a realização de eleições diretas. O povo vai às urnas escolher um novo presidente. 90 dias, só lembrar que 90 dias, o povo vai escolher, o cidadão escolhe um novo presidente e vice. Tá? Agora, se isso acontecer nos 2 últimos anos do mandato, porque o mandato tem 4, né? 2 primeiros, 2 últimos. Então, se prevê, como critério excepcional, a realização de eleições indiretas. É a única hipótese de eleição indireta na nossa Constituição. Por isso, bastante cuidado com isso, no prazo de 30 dias. Essas eleições indiretas, quem vai escolher o novo presidente e vice é o Congresso Nacional. Deputados e senadores escolherão um novo presidente e vice. Fechou? Isso é importante, hein? Principalmente o que está em caneta vermelha aí para vocês. Tá bom? Vamos embora, vamos avançar. Dica 9. Dica 9 é uma dica sobre emenda constitucional. Emenda constitucional. A emenda constitucional é o ato normativo, vocês sabem, estão cansados de saber, desde a faculdade. É o ato normativo que altera a Constituição Federal. Beleza? Mas a emenda constitucional, vou falar um pouquinho sobre ela. Emenda constitucional. A emenda constitucional, ela não é tão fácil de ser aprovada, porque ela altera a Constituição. Ela é uma norma sensível no ordenamento jurídico. Então, eu preciso de um quórum elevado para sua aprovação. Ela é aprovada em 2 turnos, ou seja, 2 vezes em cada casa, 2 turnos. Ela é aprovada pela votação de 3/5, em que casa? Câmara dos Deputados mais Senado Federal. Então, revisando, a emenda constitucional é o ato normativo que altera a Constituição, é aprovada em 2 turnos, 3/5 em cada casa do Congresso Nacional e a Câmara e Senado Federal, passando 2 vezes por cada uma. É assim que faz para aprovar a emenda. Entretanto, a própria Constituição Federal estabeleceu alguns limites para a emenda. Um primeiro limite é o limite de circunstância. Então, não cabe emenda durante o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Federal, estadual não. Na vigência de intervenção estadual é possível emenda constitucional. Também não cabe emenda sobre alguns temas em que a emenda pudesse abolir ou tender a abolir os aspectos concernentes ao objeto que eu vou falar agora para vocês. Quais são os temas de cláusula pétrea? Vou colocar em caneta vermelha aqui, isso aqui é sempre importante. Temas de cláusula pétrea. Voto. Eu vou colocar aqui o voto pétreo, tá? O voto que é pétreo. Direto, secreto, universal e periódico. Esse é o voto pétreo. Separação dos poderes. Forma federativa de Estado.
e direitos e garantias individuais. Esses são os objetos em que a Constituição elegeu como cláusulas pétreas, cláusulas de pedra. E se são cláusulas de pedra, não podem ser mexidas, não podem ser alteradas para prejudicar o direito ali descrito, esculpido na pedra, na cláusula pétrea, tá? Beleza? CPI. CPI. O que é CPI? Aonde ela é formada? Como que acontece uma CPI? Bom, lembrando que a CPI é uma comissão parlamentar, mas o nome comissão já diz que ela deve guardar representação proporcional nas casas, tá? Representação proporcional nas casas. Então, na proporção dos partidos, devem ter a CPI é uma mini casa. Então, tem que ter a proporcionalidade respeitada. Ok? Mas lembrando, a CPI, ela não julga. A CPI não julga. A CPI não denuncia. Porque ela é uma comissão de inquérito. Não denuncia. A CPI investiga. A CPI investiga. Investigação de fato certo por prazo determinado. Não existe CPI eterna, tá? Prazo certo, fato certo e prazo determinado. Beleza? Além disso, a CPI tem alguns poderes. Isso é importante para a prova. A CPI tem alguns poderes. Quais são os poderes mais importantes? Ela pode quebrar sigilos. Quebrar sigilo bancário. Quebrar sigilo fiscal. E quebrar sigilo de dados telefônicos. Quando eu falo dados telefônicos, eu quero dizer que a CPI não pode quebrar, não pode fazer a escuta telefônica, não pode realizar a chamada interceptação de comunicação telefônica. Isso não. O que a CPI faz é ter acesso aos dados telefônicos. Guardem bem isso, tá? E, por fim, terminando nossa revisão com o famoso controle de constitucionalidade. Vamos lá. A diferença básica entre a ADI, ADC e a DPF. Vocês sabem que as três ações são as ações clássicas do controle concentrado, ADI, ADC, ADPF. Lembrando que a ADI, a ADC e a DPF são ações do controle concentrado quando se discute a constitucionalidade de uma norma em face da Constituição Federal, sem prejuízo de haver o controle também estadual, se eu estou falando de uma norma local em face da Constituição estadual. Mas não é o caso aqui, a gente vai falar da federal. Então, ADI, ADC, ADPF. O que a ADI cuida? Todas elas, vocês sabem, claro que sabem, são propostas diretamente no STF, porque ações do controle concentrado. Somente algumas pessoas podem propor ação. Por exemplo, guardem esse, o Conselho Federal da OAB. São os chamados legitimados para o controle concentrado. A ADI só é cabível em face de lei federal ou de lei estadual. Não cabe ADI em face de lei municipal. A ADC só cabe em face de lei federal. Lembrando que elas são ações com sinais trocados, né? Na ADI, eu viso declarar inconstitucional, que contraria a Constituição, uma norma. Na ADC, eu viso que o Supremo diga que a norma é constitucional. Mas, para que o Supremo diga que a norma é constitucional, eu tenho que provar que há uma relevante controvérsia judicial envolvendo aquela questão. Porque senão não tem sentido, as normas se presumem constitucionais. Controvérsia judicial. Tá? Isso é importante vocês guardarem. E a ADPF, por fim,
ela trata de aspectos que não são dos outros. Ela tem natureza subsidiária. Então, a ADPF cuida de leis municipais, que contrariam a Constituição Federal. E um outro ponto importante aqui, as leis anteriores à Constituição. Leis anteriores. Por quê? Porque o controle de constitucionalidade ele é feito de uma lei posterior a 88 em face daquela Constituição, porque é da época dela. Mas as leis anteriores, que é o juízo de recepção ou não de uma norma, também são verificadas através da ADPF. Cumpri meu tempo, dei as dicas que eu queria, espero que vocês tenham entendido e gostado, um presente para vocês aí. Boa prova a todos, aqueles que a gente não nos vemos mais, né? Boa prova a vocês, tenham muito sucesso. Sigam aí, né? Aproveitem e sigam nas redes sociais. Aqui meu Instagram, @CesarBabler, e aqui o canal do YouTube. Tá bom? Sucesso, pessoal. Um abraço a todos.